Provérbios capítulo 4, versículo 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu queria dirigir nesta manhã algumas palavras em relação à família. Pastoreando, sendo irmão de vocês, olhando os bebês que estão vindo e a quantidade de casais novos que temos no nosso meio, e também olhando para os casais mais velhos, eu percebo que esse é um assunto fundamental, um assunto central. E eu peço que você tenha muita atenção nessa manhã, porque certamente, como vô, como avó, você vai ter proveito do que você vai escutar aqui. Esse é um texto conhecido, muito conhecido nosso. Ele até tem uma outra tradução que diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então imagina ali a Shema, que é uma confissão: o Senhor é o único Deus, devo amá-lo de todo o coração, alma, força e entendimento. E você professa isso. Mas, às vezes, o teu coração e o teu pensamento estão tomados de tantas outras coisas que quem vai dirigir a sua vida não é o que você fala, mas é o que você tem aqui ou o que tem aqui. E aqui está a sutileza. Uma pequena ilustração. Maria tem 2 anos de idade, é uma criança, e ela decidiu que não vai comer legumes ou verduras pelo resto da sua vida. Ela tem 2 anos e ela já sabe que esse tipo de comida ela não vai comer porque é o melhor para ela. O João tem 5 anos e disse aos pais que não vai dormir se não for na cama dos pais. Paula vai retrucar, eu cuidei para não usar nomes daqui de filhos da comunidade. Paulo retruca todas as vezes que o seu pai diz o que ela tem que fazer. Sempre. Luciana, de 6 anos, pensa que é bobagem ela não poder usar maquiagem. Daniel acredita de verdade que seu futuro está nos videogames e não nas tarefas escolares. Carla está interessada em enviar mensagens aos seus amigos durante a aula, porque a aula para Carla não é importante. Lúcio não acha que fumar maconha é um problema, até porque é uma erva, é natural. Pedro mente sempre que ele acha que é necessário. Então, ele falar a verdade ou mentir depende da situação. Luísa é obcecada com a aparência. Flávio acredita que os esportes são o que há de mais importante em sua vida. Andréia largou a escola e acabou com suas chances de ir para a universidade. São crianças e jovens hipotéticos de várias idades em situações diferentes. Porém, o mesmo tema está presente em todas essas ilustrações. É algo com que nós pais nos deparamos todos os dias. E que representa um grande perigo. E por isso eu queria a sua atenção. Algo que pode complicar a vida deles mais do que eles mesmos podem imaginar. E é por isso que os pais estão ali. E que provoca conflitos frequentes dentro de casa. Uma batalha. Não está relacionado a princípio com algo que eles tenham feito. Diz respeito, na verdade, a quem os filhos são. Já estava no coração dessas crianças, isso presente, quando vieram ao mundo. É certo que houve coisas que com o tempo, dependendo da educação, se complicaram ainda mais.
Mas essas crianças não conseguem se libertar sozinhas disso. Elas precisam, escute isso, ser resgatadas. É algo triste e perigoso que a Bíblia vai chamar de insensatez. Guarde essa palavra, insensatez. E se você não compreende o que a Bíblia nos diz sobre essa palavra, talvez tenha dificuldade de compreender o que Deus chamou você para ser enquanto instrumento divino na vida do seu filho. Do que trata esse texto que lemos agora em Provérbios? Ele trata do coração. É aqui que a gente começa. Como pai ou mãe, você nunca lida exclusivamente com as palavras ou as ações dos seus filhos. Nunca. Você lida sempre com o que rege, determina essas palavras e o comportamento de cada um deles. O coração. Infelizmente, muitos pais cristãos, desconhecendo esse fato, ou perdendo ele de vista, creem que a função deles em casa seja controlar ou direcionar o comportamento dos filhos. Guarde esses dois verbos, controlar ou direcionar. Desse modo, os pais dedicam a sua concentração e energia ao cumprimento da lei. Ora, seus filhos precisam de lei e de autoridade, de pessoas que estabeleçam essa lei e façam a lei ser cumprida, fiscalização. Mas a gente vai descobrir por esse texto mesmo que a necessidade dos nossos filhos é muito maior do que essa. E não é o caso só de crianças pequenas. Apesar de ser o manual perfeito de Deus para a vida dos filhos, a lei tem capacidade poderosa de revelar o pecado que está nos corações deles. Porém, essa lei, a ordem, a imposição da autoridade não tem o poder de transformá-los. A lei até às vezes pode desanimá-los. Porque a lei tem esse papel de enquadrar, determinar, exercer autoridade e com isso ela diagnostica. Tem um coração pecaminoso ali. A pergunta é, como modificar esse coração? A lei não produzirá nos filhos o desejo de fazer o que é certo. Então, se você é aquele pai, se você é aquela mãe, eu já te disse, eu já te determinei, é assim, e que você entende que o seu papel é somente fazer isso, é preciso repensar a sua vocação. A lei não torna os filhos humildes, adoradores a Deus. É como se eu chegasse aqui de manhã, antes do culto começar, e desse um sermão, no sentido vulgar da palavra. Quando a música começar, levante as mãos, louvem a Deus e façam como tem que ser feito. Até pode ser que surja alguém que levante as mãos, outro vai se sentir constrangido, outro não vai gostar, vai me achar invasivo. E alguém pode fazer externamente só, levantar as mãos, mas o coração está lá embaixo. A lei não libertará os filhos da sua arrogância e do culto a si mesmos. A lei não fará os filhos justos. A lei é boa, não me entenda mal, ela é santa. Mas ela não é suficiente para transformar o coração de uma criança. Como pais cristãos, devemos levar conosco uma teologia prática do coração que sirva de referência para a nossa tarefa. E por que eu estou falando isso num culto da igreja? Porque os que não têm filhos ou os que são avós precisam, como comunidade, ajudar uns aos outros nessa direção. Porque se tem uma família que faz de um jeito e uma outra de um jeito oposto, e esse grupo do jeito oposto é maioritário, e ainda faz isso de uma maneira sem sabedoria,
nós teremos um prejuízo na vida daqueles pais ou crianças ou famílias que querem fazer do jeito certo. Talvez você está pensando assim: já entendi o que você quer dizer, mas não sei como fazer isso no dia a dia. Leia com cuidado Provérbios 4:23. Lembre-se que aqui são palavras de aconselhamento de um sábio pai ao seu filho. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ora, qual é o significado dessas palavras de pai para filho? De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração. O que significa essa primeira parte? O que ele está dizendo é: filho, se existe algo em você sobre o qual você deve prestar atenção, que seja nisso, no seu coração. Quantos de nós temos pensado a respeito disso? Quantos de nossos filhos têm se preocupado com o coração, especialmente se eles são muito pequenos? Mas o pai aqui, a mãe estão sendo orientados a chamarem a atenção dos seus filhos para que os seus filhos pensem sobre os seus corações. Ou seja, pai e mãe, concentrem-se nisso. Façam disso uma prioridade. Ao invés de lidar com o exterior, com o que é formal, com o que é visível aos olhos, o texto está nos dizendo para ir ao interior. Não se distraia. Ao que se refere aqui esse texto? Ao coração. E por que um pai sábio diria: filho, cuide sempre do seu coração, preste atenção ao conteúdo e ao caráter do seu coração? Qual a importância dessa recomendação para que um pai sábio decida transmiti-la ao seu filho? Por que é tão importante que um filho tenha conhecimento disso, meu irmão? Há dezenas de milhares de pais cristãos que jamais pensariam em dizer essas palavras a um dos seus filhos, que os filhos cuidem do coração. Há dezenas de milhares de pais cristãos que jamais tiveram uma conversa com seus filhos cujo tema tenha sido o coração. Mas aqui é um pai falando para o seu filho. Então, porque na conversa que esse pai sábio tem com o seu filho, essa é a principal mensagem transmitida: olhe para o seu coração. A resposta está no próprio texto. Porque dele procedem as fontes da vida. O que isso significa? Significa que a vida de seus filhos é controlada pelo seu coração. Isso quer dizer que as palavras e o comportamento dos filhos fluem daquilo que reside lá dentro do coração. Esta é uma definição bíblica. O coração é o núcleo causal da personalidade de cada um de nós, não só dos pequenos. É o coração que leva os filhos a falarem e agirem da forma como falam e agem. Assim como nossos filhos vivem segundo os seus corações, ou numa outra tradução, pensamento. Até porque é difícil separar até onde vai a razão e até onde vai a emoção. Assim como nós, então, as palavras e ações dos filhos são moldados por aquilo que existe dentro. O significado disso é que todos os problemas dos filhos com a linguagem são, primeiro, um problema de coração. As palavras cruéis que dizem um ao outro se originam do ódio, da ira, da amargura, do egoísmo, do ciúme, da maldade, da impaciência ou da falta de amor em seus corações. Jesus mesmo disse que do coração do homem procedem os maus desígnios. Nós não podemos esquecer essa origem. A desobediência com a qual você lida não é, antes de tudo, um problema de comportamento.
mas um problema de origem, de coração, de vontade, de amores. Seus filhos desobedecem por causa do orgulho, da rebelião, da autonomia, da autossuficiência e do desejo pelo autogoverno que controlam seus corações. É simples assim. E as ações, as palavras, as atitudes são consequência. Não basta dizer não, ou por que você fez isso, agora então você vai sofrer aquilo. Isso não é suficiente. Se a missão de criar filhos deve incluir o coração e se concentrar, mais do que isso, se concentrar no coração, aqui estão 2 princípios importantes que você deve guardar no seu trabalho. Primeiro, para que o peso dos seus deveres de pai não o leve a esquecer, você deve recordar a si mesmo, muitas e muitas vezes, que os problemas de comportamento de seus filhos são problemas de coração. Sim, é verdade, o problema é o coração. Tanto o de seu filho, quanto o seu coração, pai e mãe. Em segundo lugar, você deve lembrar que a mudança permanente, duradoura no comportamento dos filhos, que é um grande anseio dos pais, não ter que repetir, não ter que lidar com aquilo de novo, não ter que de novo chamar para aquela conversa que muitas vezes é desgastante. A mudança duradoura sempre percorrerá a vereda do coração. Se o coração do seu filho não mudar, a mudança no comportamento não será duradoura. Significa que cada momento, e aí eu queria que você ouvisse essa frase agora, cada momento de disciplina e correção tem que estar acompanhado de admoestação. Você vai corrigir o seu filho, você vai corrigir a sua filha, tem que sentar e conversar para ajudá-lo a compreender por que ele agiu assim e o que ele pode fazer para não agir novamente dessa maneira. A correção em si, a reprimenda, o castigo, a fala dura, desacompanhados de uma admoestação que ajude o filho a compreender a origem do que ela ou do que eles estão fazendo, será mais um tempo de desgaste para uma nova ocorrência de afronta ou desobediência. E que tipo de admoestação é essa, pai e mãe? Quando você disciplina seu filho, Deus, anote aí, Deus lhe dá uma oportunidade de falar sobre o coração do pai. Quando você disciplina um filho, Deus Pai lhe dá uma oportunidade para essa admoestação, que no fundo é falar sobre o coração do nosso Deus e Pai. Visto que é verdade que o comportamento dos filhos revela a real condição dos seus corações, e você tem diante de si uma oportunidade concedida pelo Salvador gracioso de ajudar os seus filhos a enxergarem o que está acontecendo, não desperdice essa oportunidade. Sempre que você faz isso, você participa do que Deus deseja realizar na vida do seu filho e dá ao Espírito Santo, não importa a idade do filho, viu? Eu não estou falando aqui de criança pequena, somente. Sempre que você age dessa maneira, você participa do que Deus quer fazer na vida do filho e você concede ao Espírito de Deus uma oportunidade de promover no seu filho autoconhecimento, incluindo o senso de certo e errado, convencimento pessoal e um desejo de mudança. Eu já disse isso aqui algumas vezes, com relação ao meu filho Felipe, que nem está aqui hoje, mas foi incrível, admoestações e várias delas, lidando com a lei, atacando o problema, até que um determinado dia, ele teve aquela consciência, que ele
aquela iluminação de que o que ele fazia de errado tinha uma origem, e por isso que ele reincidia constantemente no mesmo erro. E ali ele teve noção então de quem ele precisava. Ele entrou num certo desespero porque ele percebeu, isso não vai mudar. Mas aí veio a oportunidade de apresentar quem pode, de fora dele, trazer essa mudança, oferecer esperança e oferecer perdão. Nesse momento em que você então pode participar da educação dessa criança, ajudando ela a se conhecer, ajudando essa criança a estabelecer um senso de certo e errado, ajudando essa criança a se convencer dos seus erros e até a desejar a mudança, Deus, Ele pensou nessa missão para pai e para mãe. O que fazer nessa hora? Faça perguntas, conte histórias, use ilustrações, vá ao texto bíblico. Qualquer coisa que faça com que seu filho tire o foco de si mesmo, saia da defensiva e abra-se para examinar o próprio coração e reconhecer o seu erro. Por isso que é preciso também ter sabedoria, às vezes com linguagem inadequada, gritaria, você já está bloqueando o filho para chegar no coração dele, porque é ali, pelo Espírito de Deus, que Deus quer te ajudar a chegar. E às vezes, a relação entre pais e filhos é de cabo de guerra. Um puxando de um lado, o outro do outro. Uma atitude de defensiva o tempo inteiro. Por quê? Porque o cofre do coração quer ficar trancado. E a gente tem que ter esse cuidado. Temos aproveitado esses momentos de diálogo com os nossos filhos? Temos conversado com os nossos filhos? Meu filho tem 18 anos. O meu tem 23. Ontem à noite a gente estava conversando. Esses não são momentos cujo foco está nas regras, nas leis e na punição porque foram descumpridas, mas na forma como um Deus de amor usa isso para ajudar nossos filhos a enxergarem a si mesmos como pecadores, admitirem o que estão enxergando e buscarem então o socorro de Deus. A tendência de uma criança que acompanha os seus pais à igreja desde pequena, cuidado, é que elas sejam moralistas. Porque elas nem têm a oportunidade, não lhes foi permitido participar do mundo. Então elas acompanham os pais no culto com aquela noção de que elas nem são tão más assim. Elas podem ouvir sobre o pecado, podem ver textos bíblicos serem trabalhados, mas o que às vezes está no imaginário delas é que elas não são tão ruins assim porque elas nasceram na igreja. E elas tendem então, nossos filhos tendem a ser moralistas. Dificuldade eles têm de ouvir, de perceber o seu pecado, porque sempre tem uma família cujos filhos não são cristãos e que chegam no meio e que, vem com aquele viver e atitudes próprios de quem não é cristão. Esses momentos da lei são também momentos de graça. E a compreensão dessa verdade transforma a maneira como você então lida com os seus filhos. Porque da mesma forma em que você estabelece leis, exerce autoridade, e aquilo vai provocar a criança a reagir. Se você parar aqui, você perde uma oportunidade. Mas se você prosseguir em amor para que a criança enxergue por que ela faz assim, talvez você consiga dar mais passos. Você não deve ameaçar os filhos. Ninguém imagina o que eu vou fazer se tiver que separar mais uma briga hoje, quando temos irmãos brigando entre si.
Você não os manipula. Se você tratar bem suas irmãs, eu compro aquele boneco, aquele brinquedo que você quer. Não faça isso. Não tente provocar neles sentimento de culpa. Eu me lembro quando a nossa vida era fácil, agora tudo ficou complicado por causa do comportamento seu ou de vocês. São 2 filhos. Quem de nós já não fez isso? A vida minha e sua, querida ou querido, era uma, quando os filhos vieram, é evidente que ela mudou. Mas qual o propósito disso? Qual o propósito da vida? Ter felicidade, tranquilidade, bem-estar? Você não precisa do Evangelho para isso. Vou te indicar um coach. Eu estou falando sério. Jesus falou para a gente que a gente vai ter muitas tribulações nesse mundo. Agora, se você busca a felicidade como bem maior, cuidado. Jesus pode não estar ali. É evidente que a vida em Cristo tem abundância. É aqui que está o desafio. Ameaça, manipulação, culpa são ferramentas que os pais usam para produzir mudança rápida em seus filhos, sem que eles precisem disponibilizar tempo para lidar com o coração. É aquele pai que chega cansado, irritado, aquela mãe que também não tem paciência, que diz que trabalha porque o marido, a renda dele não é suficiente, e é um jogando culpa para o outro, e quando vê, está lá a filha ou o filho e sobra para ele. Tu é a culpa do nosso problema. Coitada da criança. É aqui que o Evangelho de Cristo, no qual a gente afirma crer, é útil para a nossa missão, vocação de paz. Leia a promessa viva e preciosa da obra do Salvador. Ezequiel 36, versículo 26. Eu lhes darei um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa é a profecia, ou a promessa no livro de Ezequiel a respeito do que a obra de Jesus e do Espírito Santo faria conosco. Jesus veio para nos dar a nós e a nossos filhos a única coisa de que precisamos desesperadamente, que aqui é um novo coração. Entendemos então que o foco da vida, morte, ressurreição de Cristo não é a princípio uma nova atitude, mas sim um novo coração. Um coração renovado, porque se o nosso coração não for renovado, nossa atitude não mudará de forma duradoura. Podemos nos controlar aqui e acolá, mas o desejo vai, uma hora ou outra, no momento de pressão, desembocar em atitude. O que significa esse novo coração que aqui Ezequiel menciona? Não é um coração perfeito, atenção. Observe as diferentes imagens aqui, remetem os termos aqui, pedra e carne. Se eu tivesse uma pedra nas mãos e apertasse essa pedra com toda a força, o que aconteceria? Nada. A pedra é dura e por ser dura, resiste à mudança. A carne já é maleável e por ser maleável, é capaz de reagir, de mudar. Jesus veio para que o nosso coração fosse novo. Ele veio para que o nosso coração pudesse ser transformado. E aqui veja que interessante, pudesse ser transformado, porque sim, esse novo coração que nos é dado no Evangelho também será manipulado por nós, em nossas escolhas,
em nossos deleites, em nossas prioridades. É o que Ele deseja para os nossos filhos, a fim de que possamos ser instrumentos da obra transformadora do Evangelho na vida deles. Por que essa profecia a respeito de Cristo se encontra aqui? Para nos lembrar que a mudança duradoura no coração de alguém é impossível sem essa graça que salva, que dá novo coração, que perdoa, que liberta, que transforma. Sem essa graça, meus irmãos, nossos filhos estão condenados a viver com o coração petrificado. O mesmo coração petrificado com o qual eles nasceram, e nós, pais, somos forçados a cumprir o papel sem qualquer esperança verdadeira. E atenção, se prepare para os conflitos constantes. Os verdadeiros cabos de guerra. Deus, no entanto, não nos deixa sem o socorro da sua graça. Ele enviou o seu Filho para que pudéssemos ser verdadeiros instrumentos de uma mudança duradoura e real na vida deles. Assim que você compreende essa verdade, começa a perceber que cada momento de disciplina e correção é ao mesmo tempo uma oportunidade que Deus dá de tratar questões do coração, como os nossos pequenos ou os adultos já. Seus filhos precisam da sua autoridade. Não me entenda mal. Ninguém aqui está advogando agora a ausência ou que o pai e a mãe sejam moles. Não é isso. Mas os filhos também precisam da graça do discernimento. Pois ele, com a graça de Deus, é a porta de entrada para a graça da confissão dos pecados. E a graça da confissão dos pecados é a porta de entrada para a graça de uma nova vida. E tudo é graça. Não haja como um pai monástico. Escute bem isso agora. Segundo a teologia que originou a construção dos monastérios medievais, a ideia é mais ou menos a seguinte: tem um mundo maligno lá fora, e a maneira de escapar desse mundo é criar uma comunidade que viva protegida por muros sólidos, que separem os nossos filhos dos males que estão lá fora. Muitos de nós pensamos assim. Eu vou dizer mais, pessoas não crentes já quiseram participar da nossa comunidade com essa perspectiva. Eu quero um lugar sadio para os meus filhos. Pense. O problema é que em muitos aspectos os monastérios construídos enfrentaram os mesmos problemas que eles queriam evitar. Qual foi o problema? Permitiram pessoas dentro desses monastérios. E elas trouxeram consigo todos os males de seu próprio coração, sem exceção. Veja, o problema não é a cultura, não se engane. O problema somos nós. Você vai gastar muita pólvora, muita energia, muito verbo, demonizando a cultura e não olhando para cá. São as pessoas que levam a cultura a ser moralmente condenável e perigosa na medida em que não redimem, não filtram, não se relacionam com ela de forma adequada. Mas a culpa não é da cultura. Muitos pais cristãos, porém, acreditam que a principal medida que precisam tomar para produzir filhos que sejam o que Deus quer é protegê-los dos males da cultura que os cerca. E aí um dia você libera esse filho.
e ele vai para a faculdade, primeiro ano. Seus filhos, pastor, foram expostos a tudo que a cultura tem que oferecer? Ou seja, a pergunta que pode ficar é: então vamos liberar os nossos filhos para conviverem com a cultura? Não é bem assim. Eles precisam da proteção dos pais o tempo todo. Deus, contudo, não nos chamou para erigir um pequeno monastério familiar. Atenção, pais monásticos não protegerão seus filhos do perigo moral. Por favor, ponha isso no seu coração. E se a tua missão como pai e mãe é só trazer o filho para cá e voltar para casa e a sua vida ser muito semelhante à de alguém não cristão, eu lamento, você está perdendo o seu tempo. Dê uma olhadinha no seu relógio, na sua agenda e lide com a origem dos nossos pecados e dos filhos de vocês. Esse, sendo pastor dessa comunidade, pastor já há alguns anos, é o meu maior temor. A gente descansar em nossa missão de pais, terceirizando ela, cuidando de estrutura, de cuidado dos nossos filhos, mas a gente individualmente não fazer esse trabalho insubstituível de ajudar o filho a se autoconhecer, a perceber que tem problema e buscar ajuda no Evangelho. Certa vez o pastor Jonas Madureira postou nas suas redes sociais uma foto com a sua filha lá na PUC discutindo vocação e universidade. Está lá na página dele, você pode procurar. Eu faço questão aqui de fazer menção disso, porque eu achei que ele foi muito sábio. Uma seguidora dele comentou: cuidado com a doutrinação esquerdista. Escreveu lá no comentário: vão tentar corromper a sua filha. É o que mais a gente ouve, não é? Olha o que ele respondeu: melhor é cuidar o coração dela. A doutrinação é uma pulga perto do nosso coração enganoso. Se o coração estiver em Deus, andaremos no vale da sombra da morte, caminharemos na escuridão sem luz nenhuma, como diz Isaías 50:10. Agora, se o coração estiver em trevas, não importa se com doutrinação ou sem, já estaremos no inferno, só não nos demos conta. Eu podia terminar a nossa pregação hoje aqui, pelo menos na fase de a gente se conscientizar de que o problema é um pouco mais grave do que a gente imagina. Assino 100% essa declaração do Jonas. O que a Bíblia nos diz a respeito do coração nos revela um motivo. A Bíblia afirma repetidas vezes que o maior perigo para nós mesmos e nossos filhos está dentro de nós e não à nossa volta. É o pecado, a iniquidade, a transgressão do coração e do coração dos filhos o maior perigo moral para a família. É por essa razão que todos nós precisamos da graça para receber um novo coração, e é por isso que a postura de pais protetores ou monásticos é insuficiente, é inadequada e às vezes pode gerar hipocrisia, viver pela aparência e não lidar com a verdadeira origem do mal. Você jamais vai construir muros de proteção que protejam seus filhos dos perigos que residem dentro. Aliás, ao contrário, você talvez com esses muros vai impedi-los de se abrirem para fora e de obterem ajuda. Gostei muito da reunião com os jovens agora na sexta-feira. Todos foram convidados a falar.
eu me surpreendi com a maneira vulnerável como eles se apresentaram uns aos outros. Isso para mim é um sintoma muito positivo de um desejo de mudança e de ajuda para a mudança. Sendo assim, proteja seus filhos. Isso sim é um mandamento. Vivemos num mundo caído, porém, fazer isso é uma pequena parcela da grande obra que Deus nos chamou para realizar. A Bíblia é muito clara a respeito da disfunção do coração de um filho. E compreender isso vai mudar a maneira como você encara a tarefa de ser pai e mãe na vida daqueles que Deus confiou aos seus cuidados. Para entender o que está errado no coração de um filho, volte comigo a Provérbios 22:15. Provérbios 22:15. Veja o que está aqui. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Eu sei que o pessoal gosta bastante da segunda parte. Outros não, ao contrário. Mas eu quero que você foque a primeira parte. A tolice está ligada ao coração da criança. Tolice ou insensatez é algo com o que lidamos todos os dias como pais, quer a gente se dê conta disso, quer não. A insensatez é o que leva o seu filho a acreditar que ele é mais sábio do que você. A insensatez é o que influencia a sua filha a se rebelar contra a sua autoridade. A insensatez é o que faz com que irmãos estejam em constante conflito. A insensatez é o que leva o adolescente a acreditar que os caminhos do mundo são melhores que os caminhos de Deus. A insensatez é o que faz um filho pensar que é melhor escapar das obrigações do que cumpri-las de forma fiel. A insensatez é o que leva alguém a pensar que os bens materiais são mais importantes do que os valores espirituais. É a insensatez, é essa palavrinha que torna a nossa tarefa especial, essencial, mas difícil. Embora pareça cruel, na realidade é bíblico orar para que seus filhos sejam transformados e olhar para eles e compreender como pai ou mãe você está lidando com insensatos. É essencial compreender que essa insensatez é um dos princípios que regem a vida deles e um perigo enfrentado por eles, um perigo do qual não podem escapar porque está lá dentro do coração. Os insensatos precisam de ajuda. Os insensatos precisam de resgate. Os insensatos precisam entender o perigo que representam para si mesmos e para quem está no entorno. Eles precisam mudar. Talvez você esteja se perguntando: o que é insensatez, pastor? O que é isso? O insensato vê o mundo do avesso e de cabeça para baixo. O insensato entende como sabedoria o que é insensatez. O insensato olha para o que é bom e vê ruim. O insensato olha para o que é falso e vê como verdadeiro. O insensato, escute, odeia ser governado por outro. O insensato odeia limites. O insensato quer tudo do seu jeito. O insensato entende que os outros lhe atrapalham. O insensato não acredita que precisa aprender, ele já aprendeu tudo. O insensato pensa que está sempre certo, vive pelo que é efêmero em lugar do que é duradouro e eterno. O insensato coloca a si mesmo no centro de tudo.
O insensato exige ser servido e odeia ter que servir. Por isso que ser comunidade é uma luta contra o nosso egoísmo e indiferença. Ser família é uma luta contra a individualidade. O insensato exige ser servido. Discute com o sábio e dá ouvidos a outros insensatos. Com esses ele se dá bem. O insensato entende tudo errado, mas está convencido de que sempre está certo. O insensato trilha o caminho do perigo e destruição, mas acredita que está vivendo bem. As palavras de Provérbios aqui são trágicas. Elas deveriam partir o nosso coração. Seu filho tem um coração de um tolo, e por essa razão representa um risco para si, e por isso precisa de salvação, dos braços salvadores de Deus em Cristo. Mediante, por meio de uma ação paterna e materna confiada aos pais. Sem as palavras do Salmo 53, contudo, é possível entender pouco a origem ou o perigo da insensatez. Veja o que diz Salmo 53, versículo 1 até o 3. Diz: o insensato no seu coração. Sabe aquela conversa consigo mesmo? Você não vai ouvir ela, você pode nem estar percebendo ela. Não há Deus. Corrompem-se, praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu Deus olha para os filhos dos homens para ver se há alguém que entenda. Se há quem busque a Deus, mas todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. O epicentro da insensatez presente no coração de todo filho é teológico. A maioria dos pais cristãos é incapaz de compreender essa verdade. Os conflitos sobre alimentação, hora de dormir, lição de casa, briga entre irmãos, bens, roupas, namoro, são conflitos teológicos. Eu gosto de ver alguns pais, isso é da fase. Vai se acalmar, depois se ajeita, está passando. Eu quisera que fosse assim. Cuidado para você não confundir o que é próprio de cada fase e idade com a origem que norteia e que forma a personalidade para que essa criança se conduza no futuro desse jeito depois. Na essência da insensatez dos filhos, que Deus confiou aos nossos cuidados, está a negação da existência de Deus. Eu queria toda a tua atenção nesse momento aqui, porque essa negação não é falada. A passagem bíblica aqui não está falando de ateísmo filosófico formal. Aquelas pessoas que desandam a falar que Deus não existe, que Deus é uma bobagem, os militantes, dessa vertente filosófica. Em linguagem simples, queridos, o texto que a gente acabou de ler fala da tendência que os nossos filhos têm de viver como se Deus não existisse. Não fosse relevante, não fosse real. Repito, a tendência, pense sobre você, pense sobre nós. Esse ateísmo não é o formal, não é o confessado, é quando não amamos, como lemos agora em Deuteronômio 6, o Senhor com todo o nosso coração, alma e entendimento.
Negar a Deus aqui é viver sem o senso da necessidade da sua autoridade, tentando contornar ela, deixando os filhos burlarem essa autoridade, para a coisa ficar tranquila em casa e sem estresse. Negar a Deus é viver sem o senso da necessidade da sua autoridade. Sem o senso de necessidade da sua sabedoria. Sem o senso de necessidade do seu poder e da sua graça. É colocar a minha pessoa no centro de tudo. Meus irmãos, com muita honestidade, quero dizer aqui nessa manhã, esse é um desafio para todos nós. Que Deus nos ajude. E é por isso que os nossos filhos, nesse caso, serão vítimas, se não houver essa consciência do pai e da mãe, eles serão vítimas de experimentos, de extravasar emoções, às vezes, mal resolvidas entre os pais. E a gente vai querer achar um culpado. É a inclinação que os nossos filhos têm, esse ateísmo aqui de Salmo 53. É a inclinação que os nossos filhos, que nós temos, de considerar a própria felicidade o mais importante bem do universo. É negar a Deus o direito de governar e a sabedoria das suas leis. Quando negar a Deus, e quando negar a Deus dessa forma, não apreciarei as autoridades que Ele colocou em minha vida e não desejarei me submeter aos limites que Ele me deu e que essas autoridades representam para mim. Quantos podem dizer amém para isso? Foi muito fraco. É que isso aqui é muito profundo, meus irmãos. Muito simples, mas muito profundo. É uma tentação de todos nós. Por isso que nós temos um enorme desafio de viver em comunidade, nós mesmos. Não virá sem esforço. Não haverá unidade sem depor os ídolos invisíveis. Não haverá unidade sem escolhas prioritárias, sem renúncias. Esqueça. Esqueça. Por isso que quando você culpa a igreja pela falta de unidade, faça isso se olhando num espelho. Faça isso. Porque isso é um desafio. É um desafio. Assim como insensato, serei atraído ao que é errado e vou agir como não deveria. Visto que a insensatez está presente no coração de todo o filho e filha, o salmista diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É importante lembrar que você pode declarar crer em Deus, mas na prática negar a sua existência pela forma como vive. Pais, finalizo. É mais natural que os seus filhos neguem a existência de Deus. Isso é o mais comum. Do que eles reconheçam com humildade o seu pecado e se submetam à palavra de Deus em suas vidas. É mais natural que os filhos se contentem em colocar a si mesmos no lugar de Deus do que se submetendo de bom coração e alegria àquele que é Deus. Não surpreende nem um pouco que eles resistam à autoridade. Nós resistimos. Nós questionamos. Nós criticamos tudo. E é muito interessante isso, porque quanto mais críticos nós somos, mais o nosso telhado é de vidro. Quando você vai conhecer essa pessoa que é crítica, você vai descobrir que ela não faz o básico. Eu falo isso como testemunho nessa caminhada até aqui. Somos pegos
em nossas hipocrisias. É fácil. É fácil. Não surpreende que os filhos retruquem. Muito embora você tenha mais experiência e conhecimento. Não surpreende que eles estejam em conflito uns com os outros. Não surpreende que sejam mal educados, exigentes. Uma vez uma criança aqui me falou um palavrão. E eu pensei que o pai ou a mãe iam fazer a criança vir falar comigo, né? Não, a mãe veio pedir desculpa em nome do filho. Como assim? Quer dizer, será que a criança viu que fez algo errado? Foi corrigida por isso? Ou seja, a mãe estava mais preocupada com a imagem que eu ia ter da criança do que com que a criança reconhecesse seu erro e pedisse perdão. Você que é mãe de uma menina, você que é pai de um menino, deixe o seu filho e a sua filha crescerem no tempo que Deus proveu para cada um. Não sexualize tua filha e o teu filho. Não se realize em tua beleza, projetando como a sua filha ou o seu filho podem ser bonitos ou atraentes. Eu vi pessoas fazerem isso. Crianças que tinham que estar brincando foram estimuladas a serem adolescentes quando não eram. Foram crianças que pularam fases e de forma desvirtuada se envolveram com coisas que não era saudável, não era bom, não era puro. Não surpreende que você fique exausto no final do dia. Não surpreende que você sinta desânimo no meio do processo. Por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos ouvindo essa palavra. Precisamos que Deus nos ajude. O problema não será resolvido fazendo de conta que ele não existe, que não está aí. Porque as marcas vão ficar, as sequelas vão ficar. E um dia talvez você vai ouvir do pai, do filho ou da filha: pai, você não foi pai. Mãe, você não foi mãe. Mas eu trabalhei, minha filha. Eu trabalhei, meu filho. Eu te dei tudo o que eu podia. O pecado reduz nossos filhos e nós também a insensatos, fazendo com que vivamos se Deus não existisse. E ao vivermos deste modo, nossos filhos se sentirão atraídos por aquilo que é errado, resistirão quando você lhes pedir para fazer o que é certo. É uma equação simples e infeliz. Se você não se submete à maneira de Deus, desejará tudo do seu jeito. E é por isso que quando a gente vive em comunidade, é importante regras, horários, acordos. A igreja também tem essa ação redentiva de trazer a comunidade da sua individualidade para um viver coletivo e comunitário. Um cede aqui, outro cede lá, para a gente conseguir caminhar na mesma direção e desconfiar de nós mesmos. Se você não se submete à maneira de Deus, desejará tudo do seu jeito. E essa realidade define a batalha de todo filho e o papel desempenhado diariamente pelos pais. Baixa a tua cabeça. Senhor, nesta manhã nos ajuda. Nos ajuda. Não há ninguém aqui nesse lugar que não tenha relações familiares, que
que não tenham uma vocação no âmbito da família. Não há nesse lugar uma pessoa sequer que não tenha entes queridos, dos quais deve cuidar. Foi chamado a servir. Foi chamado a ser verdadeiro amigo, irmão, pai. Nesta manhã, Jesus, eis aqui o nosso coração, é o que a gente tem para te oferecer. Sim, nós somos esses pecadores que por vezes irados corrigimos nossos filhos. Somos esses pecadores que criticamos neles o que mesmo nós fazemos. Somos esses hipócritas que culpam os nossos filhos porque estamos cansados, queremos que aquilo fosse mais rápido e não aproveitamos a oportunidade de ser cooperador com o Senhor na vida de cada um deles. Nos ajuda. Ajuda esse pai, ajuda essa mãe que não joguem a toalha, que não desistam, que não desanimem, mas que no poder do Evangelho, na força do Espírito Santo, sejamos reavivados, conscientizados de que temos uma missão que não é só nossa, é do Pai Celestial. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. Nós temos um Pai que se compadece de nós, que lida conosco, que vê em nós os mesmos problemas, vez após vez. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Perdoa nossos pecados. Sara as nossas feridas, ilumina o nosso coração para vermos. Nos dá uma caminhada sábia e abençoa a nossa casa. Guarda os nossos filhos. Guarda nossas esposas, maridos. Guarda os nossos avós. Guarda os nossos irmãos. Nessa tarefa tão desafiadora que é a família. E que Tu nos ajudes é o nosso pedido em nome de Jesus.